Bom, depois toda a parte do grão verde, a questão fundamental que entra é a torrefação. A torra é um dos partes mais importantes e com certeza é um dos partes mais difíceis de entender também. Entender, eu digo que você tem que estudar muito e praticar bastante para começar a entender as variáveis e como que ela influencia diretamente em tipo de grão. E claro que quem trabalha na qualidade geralmente foca em chamado de perfis de torra, né? Perfis de torra é basicamente você criar um perfil para cada tipo de grão, para cada tipo de fazenda diferente, para cada tipo de país produtor diferente. Então, sim, é muita coisa, é muito perfil diferente, mas por que que é necessário fazer isso? Porque se você não faz isso e você criar um perfil único, por exemplo, para todo tipo de grãos, uns podem sair crus, outros podem sair queimados, outros podem sair ok, mas geralmente para sair um grão que chegue no potencial máximo dela, o ideal é você criar um perfil de torra, né? E para isso tem as máquinas de torra, né? E tanto nacionais quanto internacionais. Essas são mais de 30, 60 quilos. Essas são de amostragem de 1 quilo, 2 quilos. E essa vai de 5 até uns 30 aproximadamente, né? E aqui são as máquinas de amostra de somente por ar, né? Então elas não possuem chama, né? Justamente por quantidades mínimas que você consiga fazer a torra para tentar identificar o potencial daquele café ou identificar alguma qualidade naquele café. Quando eu falo mínimo, é entre 50 e 100 gramas, né? É uma quantidade bem, bem pequena, né? Então, tem que lembrar que existem máquinas e equipamentos dessa forma. E, claro, existem equipamentos muito maiores, né? 60 quilos, 100 quilos, 300, 400, 600 quilos. Então, para quem produz, quem torra muito, geralmente usam máquinas de 600, 400 quilos, que torram toneladas de cafés por mês, né? Então, é um volume altíssimo comparado à qualidade, né? A qualidade torrando bastante é 1 a 2 toneladas por mês, aproximado, né? Dependendo de torrefação. A curva de torre é um pouco mais específico, mas só lembrando que a grande maioria das curvas de torra sempre tem essas duas curvas principais, né? O primeiro é essa curva do temperatura do ar e o segundo é a temperatura do grão, que vai sendo desenvolvido dessa forma, né? Três pontos importantes aqui, como vocês podem ver, né? Tem a temperatura de fundo, que muitos chamam isso durante a torra. É quando ele dá a quebra, ele dá a virada e para a recuperação da temperatura. E o primeiro crack é um dos pontos mais importantes em questão de quando que você vai tirar esse grão, quando é o timing certo para você tirar esse grão para continuar essa qualidade ou a qualidade que você busca, né? E claro, não é desprezando o desenvolvimento do grão, que é esse processo entre a temperatura de fundo e o primeiro crack, né? É onde acontece praticamente o desenvolvimento do caramelização, né? Então, os açúcares, a acidez, o soro, tudo isso o corpo do café vai desenvolvendo durante o desenvolvimento do café. A acidez você pode controlar mais após o primeiro crack, né? Isso depende de torrefação. E aqui, por fim, quando você termina a torra, né? Claro, é o último ponto. É, claro que existem muito mais técnicas, muito mais estudos técnicos em relação à torre, né? Mas não vou entrar muito em detalhe porque fica muito específico, muito técnico. Mas as curvas mais importantes são essas, e principalmente o que você vai ver em qualquer tipo de torre, praticamente, né? Bom, nível de torre também fundamental, com certeza, porque tem a questão da matéria-prima quando a gente pega e o desenvolvimento dela, né? Logicamente vai indo até o mais escuro, né? Então, geralmente, quando a gente quer trabalhar em mercado de qualidade, a gente busca de uma torra média até uma média escura no máximo, né? Não passaria muito mais que isso, né? Porque se eu começo a passar um pouco mais que isso, logicamente começa a vir os sabores desagradáveis do café, né? Então, um amargor, uma astringência no seu paladar não começa a ficar agradável, né? Apesar de que o commodity trabalha e o gourmet focam para trabalhar um pouco mais para esse tipo de mercado. É um mercado diferente, não vamos dizer que é errado, né? Porque são mercados e tipos de café diferentes que trabalham em diferentes mercados. Então, o gourmet indo para tradicional ou para commodity vem mais para essa área aqui, né?
praticamente. Muito bom. É claro que a gente não pode esquecer da parte mais fundamental para o ser humano, né? Então, a análise sensorial, né? No análise sensorial, para o café, principalmente, não somente para o café, mas qualquer tipo de bebida, comida que você vai consumir, é o paladar e o olfato, né? Os outros somente mais para questão de auxílio, mas esses dois aqui é fundamental para a gente, né? E por que é fundamental? Por causa que tem uma diferença entre o gosto e o sabor, em questão de olfato e paladar, né? O gosto somente interfere, no caso, para a gente, dos 5 gostos básicos, né? Então, acidez, o doçura, umami, o salgado e o amargor, né? Então, é somente isso, é o que você sente somente no paladar. O sabor, pelo outro lado, você depende do seu olfato. Então, é uma função multimodal, né? Sem o seu olfato, você não sente sabor das coisas. Então, um exemplo muito fácil é isso. Você está consumindo uma bala, por exemplo, né, no paladar. Se você fechar o nariz, você sente que só está doce no seu paladar. Mas assim que você abre o seu nariz, você sente hortelã, por exemplo. Isso é o sabor. O gosto é a doçura que você sentia no paladar. Então, é uma diferença muito importante se lembrar disso. Por que isso? Porque as pessoas sempre jogam para os dois lados, né? Sempre, não, eu gosto disso é isso, o sabor disso é daquilo, né? Então, para a questão da análise sensorial, saber a diferença dos dois é fundamental. Outro detalhe importante em questão disso é que o olfato ele tem uma importância muito grande, principalmente por quê? Porque ela representa 80% de tudo que você sente e o seu paladar é apenas 20%. Não quer dizer que o paladar é ruim por causa disso, mas sem o seu olfato, grande parte, 80% do que você sente é bloqueado, né? Então, é o clássico quando você está gripado, você não sente nada, você tem rinite ou sinusite, no caso, você não sente, mas você vê que é fundamental a questão do olfato e o paladar, a porcentagem que tem proporção entre as duas, né? Então, eu comentei anteriormente, né, em questão dos 5 gostos básicos, a doçura, o amargor e a acidez, não o azedo, sempre são fatores que são presentes, sempre no café. Não importa qual café você vai beber, os três sempre estarão presentes, sempre, sempre, sempre. Os outros dois aqui, geralmente o umami é um pouco mais raro, não é que não exista, existe, mas é muito raro se encontrar. E o salgado, geralmente, é quando há algum problema de extração. Quando o Baris fez alguma extração errada, e é muito mais fácil você sentir isso no expresso, principalmente. No expresso você consegue ver que tá só salgado, não tem mais nada além de ser salgado, né? Então acaba sendo mais para parte de um defeito, né? Mas tirando isso, a acidez, o amargor e a doçura são questões que sempre estarão presentes em qualquer café que for beber daqui para frente também. Algumas pessoas perguntam, questionam também, mas o amargor não é para não ter na bebida? Concordo, concordo que não é para ter. Não aparece no seu paladar porque a gente faz para não aparecer, porque a gente faz a extração para não ter o amargor. Mas o amargor vai estar presente na bebida sempre, porque ela vem da cafeína, do ácido clorogênico, e ela consegue equilibrar todos os outros gostos básicos juntos. Sem um amargor você não consegue equilibrar os outros gostos básicos, nem a acidez, nem a doçura. Então, por isso que o amargor sempre vai estar presente na sua bebida de café mesmo no descafeinado. As pessoas que acham que descafeinado não tenha cafeína, tem um mínimo básico, claro. E, por incrível que pareça, geralmente o amargor dela, que é o mínimo que vai ter, claro, porque as que não tem muita cafeína, ela dá o equilíbrio também para a doçura e a acidez. Então, tem que sempre relembrar esses pontos para, na hora de você explicar isso para alguém ou para algum consumidor que está entrando para esse mundo, que não é que você está removendo o amargor, ele sempre estará presente, mas em equilíbrio. Então, é muito importante lembrar esses detalhes. Bom, aí a gente entra na questão do expresso, né? O expresso também é fundamental no dia a dia, eu diria que nacionalmente falando, é a bebida mais consumida, né? Não tem outro bebida que é mais consumida além de expresso, né? Então, existem as máquinas profissionais, semi-profissionais, e hoje em dia nascendo outro tipo de equipamentos que consegue fazer até em casa, né? Então, os equipamentos as máquinas expresso majoritariamente vêm da Itália, tanto que as primeiras máquinas vieram de lá.
E agora existem outros países que produzem também, né? Estados Unidos, Holanda, então são países que produzem, mas a Itália ainda sempre vai ser o campeão em todas as marcas, né? Que nem eu falei, em casa também, hoje em dia, como tem muitas ideias novas, muito desenvolvimento novo, muito inovação no mercado de café de qualidade. Esse aqui vocês devem com certeza conhecer. Esse é nacional, né? O Aran, e tem mais algumas outras versões que criaram fora, nos Estados Unidos e na Inglaterra. Então, são versões de fazer expresso manualmente para quem geralmente não consegue arcar, mas que a maioria não consegue realmente ter uma máquina expresso em casa. Mas é um luxo ter máquina expresso em casa, né? Então, o ideal sempre é ter alguma coisa manual, mais prático dessa forma. Se pessoas que queiram consumir um expresso de qualidade, porque aqui você consegue mensurar o grão e a quantidade de água que você quer pôr e a pressão, né? Mas tem a diferença com as questões, as máquinas super automáticas. Aí realmente faz tudo por você, mas não consegue controlar as variáveis da forma que você quer. Então, sai um expresso bom, mas não excepcional, como a gente pode falar, né? Bom, essa é a famosa imagem de quando a espresso tem a quebra de crema também, né? Em termos de extração, é importantíssimo sempre lembrar isso, né? Quando tem esse caso ou esse caso aqui, geralmente tem alguma coisa errada com a sua bebida, visualmente falando, tá? Visualmente falando. Mas quando vem dessa forma também, ótimo, visualmente falando é muito bom, mas a informação mais importante em questão de prova aqui é você provar o café. Só você provando, você sabe que essa bebida vai estar boa. Não quer dizer que vai vir com essa crema aqui que você vai falar, não, a bebida está perfeita, né? Jamais. Isso pode ser que venha também, pode acontecer, mas somente provando você sabe. Mas quando você vem dessa forma ou dessa forma, o ideal pode pedir novamente ou questionar por que o expresso está dessa forma, porque a crema é um bom termômetro em questão de prova de expresso, né, também. E também sempre misturar, né? Misturar faz muita diferença em questão de pessoas que não misturam também. Justamente por causa de uma coisa. As camadas de expresso têm densidades diferentes. Então, a camada lá no fundo é mais densa, no mediano é menos densa, e na parte de cima é a mais leve. Então, ela não tem homogeneização, ela não tem equilíbrio na bebida. Então, por isso que é importante, no mínimo, se misturar umas 2, 3 vezes na bebida. Isso vai ajudar bastante para você apreciar a melhor forma possível um expresso equilibrado, né? Algumas vezes você pode sentir o expresso de forma errada porque só está tomando direto da xícara. Isso é uma informação que ajuda bastante para as pessoas que provam ou tomam muito expresso. O ciclo da extração também é fundamental, porque quando a gente fala em questão de... Deixa eu dar uma pausa só agora. Acho que eu vou dar uma pausa porque a gente passou um pouco mais de uma hora e eu acho que é bom para vocês também dar uma pausada em muita informação. Eu vou dar uns 5, 10 minutos de pausa e a gente volta, né? Isso, fazer um café, ótimo. Isso aí, ótima ideia. Vamos lá, para finalizar. Bom, tem a questão do ciclo da extração. Ela é fundamental também para a grande maioria das vezes quando você faz, principalmente o coado. Quando você faz coado, no caso, no primeiro contato que você dá água com o café, as partes mais solúveis, os melhores sabores vão ser extraídos do café. O segundo contato, o terceiro contato que você está dando com o café e a água, geralmente você extrai mais a questão de caramelização do café, a parte mais doce, caramelo, baunilha, chocolate.
E por último, o que você quer manter menos, que é os solúveis menores, né? Então, é o que traz todo o defeito para o café, para a extração do café. Então, o ideal é que você não prolonga muito a sua extração. Claro que depende de como você faça, a quantidade de café e água, mas o ideal é que não prolonga muito no final. E os dois primeiros são as partes mais importantes na hora que você está fazendo a extração. Isso vai de variedade, tipo de torra, como você faz a água, como você faz a extração. Então, varia bastante, mas geralmente é uma regra que a maioria das pessoas seguem ou tentam seguir, pelo menos. Tá? Isso ajuda bastante nas extrações. Bom, algumas variáveis que a gente entra importantíssimos é o que? A granulometria, a água, o tempo, a temperatura e formato do método de extração. Não tem como eu falar que um é independente do outro, porque a grande maioria das vezes todos estão um interligado ao outro, né? Então eu vou estar falando em cada um deles e para vocês entenderem de forma mais clara. E o primeiro que eu entro aqui é a granulometria, obviamente, né? Tem três tipos no mercado. O primeiro é o triturador, para entender de forma mais fácil, é aquelas lâminas que tem numa Cadence, numa KitchenAid, no Hamilton Beach, todos esses eles são, não vou dizer que são ruins, né, mas são mais acessíveis e se você fizer de uma forma certa e legal, ele sai um café bom. Ele não sai um café ruim ou de jeito nenhum. Isso já é um investimento que vale a pena para quem quiser consumir o café moído na hora, né? Agora, quando a gente entra em flat e cônico, é mais a realidade de operações, de cafeterias, principalmente o flat, que é mais focado para expresso. O expresso, ele tem uma lâmina reta, né? Então, duas lâminas retas, uma em cima da outra. E quando você vê a questão da moagem dela saindo, você vê que ela tem uma em cima da outra, que as moagens saem lateralmente, né? A cônica, ela tem uma lâmina aqui no centralizada e por fora tem outra, que cobre uma em cima da outra e ela cai direto na moagem. As informações mais importantes aqui, em termos de consistência, a lâmina flat, por exemplo, ela consegue deixar praticamente um tipo de moagem única, que chama de unimodal. Ou seja, uma consistência muito boa sempre, né? Consistência e moagem muito, muito presente. Agora, a cônica, por outro lado, ela é chamada de bimodal. Bimodal por quê? Sempre quando você moe numa moagem cônica, sempre vai ter dois tipos de moagens, independente de qual que você moa. Isso é válido tanto para moedores semiprofissionais, profissionais e principalmente as manuais, que grande maioria dos moedores manuais, todos são cônicos, né? E não um moedor com lâmina flat. Então, isso é bem bacana para vocês entenderem que se quiser ter uma qualidade melhor, busquem mais a lâmina mesmo. Mas se para quem está começando ou quem está entrando nesse universo para ter um café de qualidade, moer café de qualidade, começa com uma Cadence, por exemplo. É um ótimo exemplo para vocês começarem a produzir um café, uma extração excelente. Bom, a água também é fundamental, né? Por que ela é fundamental? Porque nada menos que mais de 98% da sua extração, né? Então, quer dizer, a sua bebida inteira, ela praticamente é água. E sendo praticamente água, é importante que a sua água seja boa. Se a sua água não é boa, logicamente você pode pegar o café mais caro do mundo, o melhor café do mundo. Se você tiver uma água qualquer, logicamente vai estragar o seu café. Então, busquem mais água mineral, água filtrada, por carbono ativado. Elas são águas mais que você consegue acessar e consegue comprar e ter uma extração de boa qualidade. Consegue fazer um café de boa qualidade. O segundo é a qualidade dela, né? Então, em termos de minerais, que tipo de minerais que realmente é importante para que você veja, né? Ou defeitos que não estejam presentes na sua água, né? Principalmente cloro e flúor, né? É o que está mais presente na maioria das águas. E isso é a primeira coisa que você tem que evitar quando for pegar uma água boa. Segundo, o que influencia bastante na qualidade da extração de cafés. Primeiro, magnésio. Segundo, cálcio. E terceiro, potássio. São os três minerais mais importantes que influenciam em termos de qualidade de extração. Claro que isso é mais a química da água, mais a questão um pouco mais avançada em questão de minerais da água, mas
Se fosse falar de minerais que são mais importantes, são esses três. Eles influenciam bastante em como você faz a sua extração. Entra a questão da temperatura também, claro. A temperatura é fundamental. 92 ou 96 graus, ela ajuda bastante em questão de extração de vários tipos de extrações possíveis. Por isso que eles determinam como 92 ou 96 graus, com uma faixa segura de extração. Mas não quer dizer que você pode chegar a temperatura menor ou maior além disso. Não existe uma regra que isso é o ideal. Então, você pode realmente tentar outros tipos de temperaturas que saem, outros tipos de experiências, outro tipo de bebidas de café. E partes por milhão é exatamente em questão de ppm, eu acho que muitos já devem ter visto. Se você não viu, geralmente isso aparece atrás do rótulo da água que você compra. E aparece o mineral que está específico e qual é a quantidade de partes por milhão que está naquela água. Geralmente, quando a concentração é muito alta, não é bom, não é benéfico, porque isso interfere muito no sabor da água e principalmente no sabor da sua bebida final, quando for fazer com o café. Então, preste muita atenção em esses detalhes que vai auxiliar bastante na questão da extração de café. Água. Bom, tempo também, né? É uma variável, diria que é fundamental também, porque tem a questão de 20 a 30 segundos aqui que eu pus, até 4 minutos ou mais, né? Isso é faixa de vários tipos de faixas de extrações que podem ser executadas, né? 20 a 30 segundos, geralmente a gente está falando em termos de blooming, ou a pré-infusão do café, é o primeiro contato que o café tem com a água. E aqui é quando entra a segunda etapa, né? De que você pode extrair de 1 minuto a 1 minuto e meio, mas isso é considerado uma extração muito rápida, porque ela não extrai todos os atributos, todos os benefícios que o café deveria trazer para a bebida, sua bebida de qualidade, né? Então, onde que entra uma faixa mais segura, né? Geralmente de 2 minutos até, eu diria, no máximo uns 3 minutos. Claro que isso depende de método para método que você faz, ou tipo de café que você faça, ou o tipo de extração. Por exemplo, 4 minutos ou mais, você pode pegar uma prensa francesa e fazer. Então, é super válido, né? Para 3 minutos, 3 minutos e meio, aí vai na questão de uma Clary ou até uma Calita, dependendo. Mas eu diria que o equilíbrio sempre está mais na questão de 2 minutos para frente. Acima de 2 minutos já ajuda em termos de extração. Para a grande maioria das extrações que as pessoas fazem em casa. 2 minutos a 2 minutos e meio. É uma ótima dica para quem está em casa. A temperatura, eu falei um pouquinho daquela faixa de 92 e 96, mas, por exemplo, não impede você de usar, por exemplo, 80 graus Celsius, né? 80 graus Celsius é uma temperatura bem abaixo, né, do que eu falei da faixa lá em cima. Mas acontece e frequentemente não, claro, não em casa, né, não na casa das pessoas, mas, por exemplo, em competições, você vê com frequência pessoas usando 80 graus, 85, 88. Aí vai dos testes, claro, né, mas por que que eles usam uma temperatura bem baixa? Porque geralmente você consegue extrair uma acidez mais agressiva também do café e algumas vezes a doçura também. E de 90 para cima, 92, 96, você está buscando mais equilíbrio na extração de todos os atributos de uma forma mais equilibrada e consistente, né? Agora, você mexer com temperatura para uma temperatura abaixo, é você querer extrair outros atributos e principalmente a acidez do café. Então, vale tentar também em casa. Se você conseguir, testem com 80 graus ou um pouco mais de 30 e pouco. E para quem não tem a medida de temperatura, ou no caso, aí você pode pegar uma chaleira elétrica e medir com um termômetro, ou você pega uma panela, ou pessoa que quer aquecer e deixar a água com microbolhas, deixa um meio minuto, 1 minuto no máximo, para descansar, e depois você pode usar essa água. Geralmente deve variar entre 90 e pouco, né? 92, 96, depende da região que você esteja, né? Depende da que altura do nível do mar você esteja. Isso vai variar de acordo da região que você vai esquentar sua água, certo? Não quer dizer que também 96 graus acima necessariamente vai queimar o seu café. Opa. Então, é importante lembrar que eu dou essas faixas de temperatura, o que ele vai extrair mais, o que vai extrair menos,
mas vale muito do seu teste também de prova do seu café. Isso vai ajudar você bastante a entender como funciona uma extração de café. Quem tiver em casa, vale muito fazer isso. Bom, aí existem 4 tipos de formatos de métodos, né. Então vem o cônico, o flat, o diagonal e o híbrido. Então, como no cônico a gente vê, é o mais comum, né, é o principal, um dos mais famosos que vai ter a Hario, a Kevins, que muitas pessoas conhecem, da Origami, que fica muito famoso. São métodos que geralmente apresentam bebida mais leve, mais limpa, complexa. Funciona muito bem com cafés bem exóticos, né? Então, é o que você quer trazer de melhor em termos de complexidade e uma bebida super limpa e agradável. Muitas pessoas confundem isso com, em vez de parecer café, parece chá, justamente pela leveza dessa bebida, sabe? Mas tem que tomar muito cuidado também, porque o cônico apresenta esse tipo de características quando bem extraído, logicamente, né? Mas de todas as categorias, o cônico é o mais difícil de você fazer uma extração bem consistente. Então, até numa rário, você faz 3, 4 rários com a mesma receita, com o mesmo café, com o mesmo fluxo. Você tem que saber fazer consistentemente. Então, por que que tem essa dificuldade, né? De o cônico ser o mais difícil de todos de fazer? Porque tem a ação da gravidade. A descida e a subida da água é muito rápida. Então, com isso, o Koenig se torna o campeão em termos de dificuldade, né? Para apresentar uma bebida bem equilibrada, bem complexa e bem aromática, né? Então, vale testar também. Evitem de fazer uma moagem muito fina para ou média fina para Koenig, porque algumas vezes a pessoa faz isso com o intuito de tentar segurar mais a extração. Mas isso pode facilmente também amargar sua bebida. Algumas vezes os finos que juntam no fundo da parte cônica é onde vai segurar muito a sua extração. Então tome muito cuidado com isso. Então uma moagem média, média grossa, ou média mesmo, é ótimo para controlar o fluxo dela e as extrações dela. Aí vem o flash. Grande parte é preferência para a grande maioria das pessoas, isso. Por que que a maioria das pessoas preferem isso? Porque ela no caso, dá uma bebida mais equilibrada, a acidez dela não sobe tanto. Eu diria que quando você tem uma base reta, grande maioria das vezes nas extrações, é uma das bebidas mais equilibradas que você vai encontrar, sendo bem executada, claro. Não é uma cônica, por exemplo. Uma cônica, a leveza dela sobressai bem, quando você faz bem feito também, mas quando a pessoa quer uma coisa mais encorpada, mais equilibrada, doçura, acidez, a maioria das pessoas optam por ter um método flat, né? Ah, no caso, é, no flat, então, a maioria das pessoas buscam um equilíbrio, então é importante lembrar isso. O terceiro é o diagonal, que a grande maioria das pessoas conhecem, né? Que é conhecido como melita. O melita é o principal, ele é muito importante, porque todas as pessoas conhecem e dá para fazer uma bebida muito boa nela. Não quer dizer que é porque é esse método que não dá. Todos os métodos é possível fazer. O diagonal é considerado também uma das extrações mais difíceis, então ela não é muito conhecida também no mercado, mas eu acho que vale a pena testar também. Toda a bebida executada nela é um pouco complexa, mas vale a pena fazer também. Por fim, o híbrido, né? O híbrido, muitas pessoas preferem bastante, a Clever e a Aeropress. Por que que são híbridos? Porque elas envolvem mais de um ou dois, geralmente, tipos de métodos diferentes. Então, grande maioria é muito fã da Aeropress. E a Clever também muito fã porque tem uma intensidade muito boa e justamente também porque ela apresenta uma bebida muito limpa, porque tem um fio de papel. As perguntas eu vou respondendo daqui a pouco, tá? Eu estou finalizando já a apresentação e aí eu vou responder todas as perguntas no chat, logo após a finalização da apresentação.
E alguns pontos que tem que ser relembrados, né? É muito importante. Primeiro é a proporção de café para água. A sua receita, né? A sua receita que é importante também. Como você vai definir sua receita? Eu geralmente busco entre 15 gramas de café até 20 gramas de café. É um bom ponto de partida. Se você quer começar assim com de verdade assim para uma bebida bem, eu recomendo começar com 20 gramas, mas 20 gramas dá para fazer mais café, mais bebidas para mais pessoas, né? Então 20 gramas. E uma proporção boa é de 1 para 15 para 1 para 16. O que quer dizer isso? Para 1 grama de café é 15 gramas de água. Então é só você fazer esse cálculo na hora que você for calcular. Então se eu fizer 20 gramas de café, faz 20 vezes 15, vai dar 240. Então vai dar 1 para 15 exatamente. Então a receita é o que você cria. O tipo de material influencia bastante, claro, também, mas o acrílico, o vidro, cerâmica, o aço inox e cobre, né? Não existe um melhor. Realmente não existe o melhor, mas eu diria que o que tem tido resultados melhores de todos os testes que grande maioria dos competidores ou pessoas que testaram, o acrílico, o vidro tem resultados impressionantes. O aço inox e cobre também pode ter, mas retém muito calor e a cerâmica tem um problema de aquecer, demorar para aquecer e perder temperatura muito devagar também. Então, nesse caso, só acrílico e vidro, né? Então, são materiais que têm resultados ótimos, né? Por fim, a turbulência, né? A turbulência e a questão de o quanto você faz turbulência, né? Então, tem pessoa que prefere mexer com colher, tem pessoa que não prefere. Não tem o certo em relação a isso, o certo ou errado, né? Principalmente. Eu, pelo menos, nunca mexo, né? Eu nunca gostei de mexer, mas já fiz alguns testes também. Mas eu prefiro também só usar o fluxo da água, porque o fluxo da água por si só e a altura que você joga a água é uma turbulência em si. Então, essa é uma das razões principais de eu não gostar de mexer. Mas se você gostar de mexer, isso vai de você e você pode fazer. Se o café ficar ótimo, também muito bom. E o último ponto é o total de sólidos dissolvidos, né? O quanto de café está dissolvido nessa água, né? Então, para vocês entenderem um pouco, é a questão da proporção. No café coado, geralmente vai de 1,15 a 1,45% aproximadamente de café que está dissolvido na sua água. O expresso, por outro lado, vai de 7 a 9%. Então, é quase 9 vezes mais do que um café coado, né? Por isso que quando você toma um expresso, você sente aquela pancada, e quando você toma um café coado, você sente menos porque está bem menos diluído, no caso, né? Então, é dessa forma que você pode se ver a questão de TDS, né? Claro que tem muitas outras informações técnicas, mas as informações mais relevantes eu passo para vocês, tá? Para finalizar a apresentação, esse é o último, né? O menu de barista. É importante lembrar que todo menu de barista tem as bebidas principais e alguns extras também, que pode ter ou pode não ter também, mas principalmente os 5 primeiros, quer dizer, os 5 primeiros e o último, sempre tem que ter presente no menu de barista. E o primeiro é o espresso, o segundo é o macchiato, que basicamente é o espresso com a espuma de leite, e o americano, que não é muito comum, mas o espresso diluído em água quente, com maior quantidade de água, geralmente 100 a 100 e poucos ml de água. Cappuccino, claro, o clássico, a grande maioria das pessoas conhecem, é a bebida mais equilibrada com leite, espuma de leite e o espresso, né? O latte, a diluição é maior em termos de leite, então é 2 para 1, é mais leite em relação ao café. O flat white, o piccolo e o cortado, eu acabei pondo aqui na apresentação porque são bebidas que estão muito famosas, muito populares em grande maioria das cafeterias especiais, principalmente o flat, e são procedentes de Austrália e Espanha. Então, bebidas todos com leite e café, bebidas muito bem feitas, executadas. Só que a diferença é a proporção, né, de quantidade de café para leite, qual se vai usar restrito ou se vai usar expresso. É essa a diferença. Então, basicamente, todos são bebidas com café e o leite e a espuma, né? E por fim, o coado e filtrado, né? Para a questão das pessoas que gostam e é o que está crescendo muito no mercado.
e é o que vai crescer mais ainda em relação ao Expresso. Mais ainda, o Expresso é o campeão, né? Então, vai continuar sendo o campeão, na minha opinião, até o fim. Mas o coado filtrado está sendo o favorito para mais pessoas que estão entrando, ingressando para esse mercado de qualidade. Certo? Tranquilo? Então, eu finalizo minha apresentação. Essa é a apresentação que eu preparei para vocês hoje. Estendeu um pouco mais do que achei que estenderia,